IFCast, o podcast informativo do IFBA. Olá, está começando mais um episódio do IFCast, o podcast informativo do IFBA Eunápolis. E nesta edição, nós queremos começar te perguntando: como você está? Como vai a sua saúde física e mental? E os seus hábitos? A sua rotina? Como tudo isso foi impactado com a pandemia do coronavírus? E nós queremos começar com essas perguntas porque neste episódio nós vamos falar de saúde mental, de qualidade de vida, de como todos nós reagimos de maneiras diferentes e como é possível lidar com os efeitos de uma mudança tão grande na realidade. Então, seja muito bem-vindo a mais uma edição do IFCast, projeto de extensão financiado com recursos das Pró-Reitorias de Extensão e Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Instituto Federal da Bahia. 2020 não está sendo um ano fácil. Reconhecer que é muito complicado conviver com uma pandemia, com distanciamento social, com a paralisação das atividades e o comprometimento do orçamento familiar é o primeiro passo para lidar com toda essa situação. Isso é verdade, Alessia. Até porque o ser humano é um ser social, né? Toda a nossa vida ela é construída em volta da coletividade, do convívio e da interação com o outro. Ter esse aspecto simplesmente cortado ou diminuído de maneira radical tem sim seus efeitos, mesmo que isso tenha acontecido e para muita gente ainda está acontecendo por uma causa absolutamente necessária. Então, para discutir esse tema, nós vamos trazer o depoimento de algumas pessoas que estão lidando com a quarentena, o distanciamento social, o trabalho remoto, a suspensão das aulas e o grande volume de notícias. Vamos também conversar com a psicóloga do campus Eunápolis, a Paula Bacelar, e vamos relembrar a você que saúde mental é coisa séria, que o acompanhamento de profissionais da saúde é o mais correto para tratar desses problemas. Então, gente, quando nós estávamos fazendo nossas reuniões e elaborando a respeito do que nós trataríamos em cada episódio do IFCast, o tema saúde mental, obviamente, não poderia ficar de fora, até porque é uma parte tão importante de cada um de nós e que teve alterações, a gente vê pelos números, pelas pesquisas, vamos falar com Paula, tão grande assim na rotina e, consequentemente, na vida de cada um. É verdade, Dani. Como você falou, é importante a gente sempre deixar claro que, se tratando de saúde mental, a gente tem uma relatividade muito específica, né? Temos pessoas diferentes, então o que é bom para você pode não ser bom para mim, o que é bom para mim pode não ser bom para Luiz, e assim a gente vai seguindo, os efeitos eles vão recaindo de maneiras diferentes em cada pessoa. Temos cenários de convivência diferentes, temos pessoas que moram sozinhas, pessoas que moram com 2, 4, 6, 8 pessoas na mesma casa. Então, para falar de saúde mental, a gente tem que realmente levar em conta toda essa relatividade. E é legal trazer o assunto de saúde mental, principalmente para ajudar algumas outras pessoas, porque a gente observa que não é só um cenário padrão para todos, nem todo mundo estava na mesma situação. Às vezes a pessoa entrou no meio da quarentena com problemas antecedentes, problemas que já estavam na vida dela antes, e agora ela está tendo que lidar com isso. Mais o fator da quarentena, do isolamento, de estar longe das pessoas que ela mais gosta. A gente, no decorrer de todo o programa, vocês vão acompanhar, como a gente já disse, alguns depoimentos de pessoas diferentes, né, com estilos e rotinas diferentes antes da pandemia e como elas se adequam, como elas tentam se adequar, que é para a gente reforçar justamente isso. Cada pessoa lida de um jeito com cada situação. E cada pessoa, se sentir a necessidade, ela deve buscar o profissional de saúde para cuidar de si mesma. Porque é muito importante a gente ler, pegar dicas, distrair a mente, mas nada substitui realmente o tratamento adequado, assim como é na saúde física também, não é, gente? Exatamente. Tudo isso você vai acompanhar neste terceiro episódio do IFCast, falando a respeito de saúde mental. Para nos ouvir, você já sabe, Spotify, Deezer, ifcast.net. Qual é o outro, Luiz, que você ia indicar? Agora tem YouTube, a gente está disponível no YouTube, que inclusive tem um link lá no site, caso vocês queiram ir para o YouTube. E tem o site do distribuidor, o Anchor. Você pode acessar o anchor.fm/ifcast64
você vai estar na nossa página do lado em. E se você quiser participar com a gente, é muito fácil. É só você ir no nosso site, ifcast.net, descer até o final, mandar um e-mail pra gente com a sua dúvida, a sua sugestão, o que for, ou também nos comentários dos nossos vídeos no YouTube. Exatamente. Tá tudo lá já, o primeiro e segundo episódio estão disponíveis para você ouvir novamente, indicar, né, poder se informar. E dessa maneira a gente começa mais um episódio do IFCast. Olá, boa tarde. Meu nome é Murilo Holanda, tenho 21 anos, sou formado em design gráfico e já sofri com certos graus de depressão e ansiedade. Uma das coisas que sempre me ajudou muito é o meu trabalho em uma pequena luderia aqui da cidade, onde eu sou monitor de jogos e barista. Então, por sempre estar em contato com pessoas, sempre estar interagindo e conversando, isso me ajudou muito. E com o início da quarentena, isso acabou diminuindo bruscamente e isso acaba me afetando bastante. Eu ando tendo certas dificuldades devido à carência social, à ausência de pessoas para me comunicar. Porém, uma coisa que vem me ajudando dentro da quarentena são grupos sociais, amigos que eu fiz na internet mesmo, interações que eu tenho com eles, momentos que a gente assiste alguma coisa junto, joga alguma coisa junto. Tudo isso tem me ajudado bastante, além da minha família e os amigos que eu já conhecia. Então, basicamente é isso. Mudança brusca na rotina, isolamento social, o medo de se contaminar ou perder familiares ou amigos, a incerteza financeira com relação ao futuro. Tudo isso pode causar efeitos colaterais que vão ter impacto direto na nossa saúde mental. Bom, esse é um assunto muito importante e que, inclusive, vem sendo bastante debatido. Nós aqui do IFCast consideramos que dedicar um episódio inteiro é o mais responsável a se fazer. E para isso a gente começa agora também a conversar com a Paula Bacelar. Ela é psicóloga do IFBA Campus Eunápolis, formada pela UFBA e também mestre em Psicologia Social e do Trabalho, também pela Universidade Federal da Bahia. Paula, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Opa, saudação a todos. Eu que agradeço, gente, o convite. Eu acho muito importante essa iniciativa do projeto que vocês estão fazendo de extensão para a gente poder criar esse espaço de informação de qualidade que vai poder beneficiar toda a comunidade, né? Muito obrigada, Paula. Então, vamos começar, né, da raiz, né, do que a gente vai discutir aqui hoje. Por que uma alteração tão grande na rotina, que todos em algum nível tivemos, pode ter impactos na nossa saúde mental? Então, respondendo muito interessante essa pergunta, Dani, e eu gostaria de responder propondo uma reflexão, né? É importante a gente fazer um parênteses que a gente tem que ter muito respeito a todas essas pessoas que estão doentes, que passaram pelo adoecimento e se curaram, a quantidade de mortos enorme que a gente tem no nosso país e no mundo, as famílias que estão lutadas, né? A gente está vivendo um período muito difícil e muito inédito, né? Mas eu queria, sim, que a gente fizesse um descolamento dessa situação para conseguir pensar aqui na nossa vidinha, no nosso microcosmo, em perspectiva o que a gente está vivendo, né? Então, assim, vamos tentar lembrar o que estava acontecendo na vida da gente no início de março, né? Que a gente parou, acho que foi 18 de março, se eu não me engano. Como é que estava, hein, Luiz? Como é que estava a sua vida de estudante do IFBA? Logo antes de começar essa pandemia. Putz, eu lembro de muita coisa, mas a principal era que eu tinha 300 trabalhos para fazer, provas para executar e uma demanda de pressão muito grande para conseguir passar de ano, por ser final de ano, no caso. Para quem está escutando o IFCast e não estuda no IFBA, o nosso calendário está um pouquinho diferente, então logo quando estourou a pandemia e as atividades foram suspensas, os meninos, né, os estudantes estavam terminando o ano letivo 2019. Então, além de tudo, eles estavam nessa rotina de encerrar mesmo, era esse ciclo, um pouquinho diferente. Para a gente no serviço de psicologia é o momento de maior atividade, né? Tá todo mundo desesperado, vou passar de ano ou não vou, minha vida vai se acabar se eu não passar de ano. É mais ou menos isso, né, Luiz, que você está trazendo? Foi bem nesse pique. Eu lembro de muita coisa. Por exemplo, para informática, no segundo ano, a matéria que mais pega é algoritmo. E era a matéria que eu tava
né, empacado ali, que eu precisava tirar uma nota muito boa. Deu tudo certo, mas foi um momento ali de pressão. Foi um momento cara, parar assim. Então vamos dar uma olhada nisso em perspectiva. A história sua, a de Alessia, minha e de Dani como servidoras tem muita semelhança em termos da rotina, né? Vocês que são estudantes estavam no final do ano letivo, né? Então era aquele desespero de entregar trabalho, vou passar de ano ou não vou. Vocês que já estão no terceiro e no quarto ano, é aquela coisa, quando é que eu vou terminar o ensino médio? Qual é a Faculdade, faculdade que eu vou faculdade. fazer? Quantos anos eu vou ter quando eu me formar? Nossa, Não é? O Enem, então. Isso daí era o pano de fundo, o contexto geral, que era o que gerava a nossa ansiedade e aquele desejo de acabar o ano letivo, né? Chegar às férias, dar uma respirada e recomeçar o próximo ano letivo. E aí veio pandemia, quarentena. Vocês lembram como é que foram esses primeiros 15 dias para vocês de adaptação? Olha, eu lembro que logo no começo, quando a gente recebeu o aviso, né, de Mari, que não ia mais poder entrar ninguém do campus, eu lembro que, assim, o baque foi forte, mas a gente imaginava que seriam 15 dias no máximo. Então, como a gente estava ali terminando e a gente iria entrar num recesso já de 10, 15 dias, esses primeiros 10, 15 dias foram, assim, meio que nossas férias, né? Porque a gente imaginava que ia voltar ainda. Então, foi mais tranquilo nessa perspectiva de que seria um pouco férias, digo, no sentido de nós estudantes, né? Mas depois que passou os 15 dias, que a gente não via mais expectativa, esperança de quando voltar, aí eu acho que pegou mais, a gente sentiu mais. Aí você começou a entrar naquela famosa posição fetal, assim, meu Deus, quando é que vamos voltar? Então, esses primeiros dias eu lembro que foram de muito medo, né? As pessoas estavam querendo estocar comida, faltou papel higiênico, um fenômeno global das pessoas estocando papel higiênico em casa, não é? A gente não encontrava álcool gel, não encontrava máscara. Então, assim, se você for olhar para aquele período que a gente estava falando, do final do ano letivo, né? Que a preocupação é, será que eu vou passar de ano? Será que eu vou conseguir fazer o determinado trabalho para conseguir aqueles décimos para passar de ano? Se você for ver, a gente está falando dessa perspectiva de controle, né? A gente tenta controlar o que está acontecendo à nossa volta. Seja tentando estocar papel higiênico e estocar comida, porque a gente não sabe se vai faltar lá na frente, ou seja, tentando controlar a nota que eu estou precisando para passar de ano. E aí a sensação que eu tenho é que a pandemia veio meio que para implodir isso e mostrar que a gente não tem controle de nada. Vocês têm essa sensação, né? E assim, É isso. Foi uma quebra de expectativas, de projeções. Então, quando a sensação de impotência aliada ao medo uhum, também do desconhecido e do que vai ser, e eu estou em perigo, é, tudo isso junto, né, Paula? Realmente. eu queria que a gente conseguisse perceber o seguinte: a gente não tem esse controle, nunca, né? Quando você inicia o ano letivo, você não tem controle se você vai passar de ano lá no final, né? Quando você pensa, com 24 anos eu quero estar formada, isso é uma expectativa, mas a gente não tem um controle do que é que vai acontecer. Quando a gente fala aquela coisa, tem que viver o momento presente, é isso, né? Que a gente deveria estar tentando aplicar na nossa vida sempre. Só que a pandemia veio para mostrar isso de uma forma completamente amplificada de como a gente não tem o controle do amanhã, né? A gente estava numa perspectiva que na semana que vem vai começar o próximo ano letivo e o ano letivo tem 5 meses aí que Que a gente não nada. tem, a gente não tem Nada, né? É qualquer verdade. noção de quando que isso vai acontecer, né? Pelo menos no presencial. Então, assim, a gente está tendo que aprender a viver no momento presente na marra. E isso gera muito desconforto, né? Porque a gente, enquanto espécie humana, a gente tem essa tendência a prever o que, é que vai acontecer, prever situações de risco para a gente se preparar e passar por elas com mais tranquilidade, né?
Nós somos todos ansiosos, né? Nós somos filhos de pais, avós, tataravós ansiosos. A ansiedade é uma resposta normal do nosso corpo que prepara a gente para situações de perigo, situações de medo, né? Seja uma prova ou seja uma ameaça à vida realmente, né? E no caso da pandemia, isso é muito forte, isso é muito pungente, né? Essa necessidade de conseguir essa segurança real e subjetiva, né? E aí que a gente vive essa questão da saúde mental, que foi a sua pergunta, os impactos, né, dessa mudança na rotina, na saúde mental. Mas é importante a gente perceber o seguinte também, que essa mudança, né, ela pode ser positiva e pode ser negativa também. Se você for pensar, a gente vivia nessa cultura do sextou, não é? A Vivíamos. gente vivíamos, Mas agora não deixa. tem mais. Mas Peraí que eu tenho um gancho. eu vou fazer uma observação. Não sei se Tá, é inclusive o que diga. você vai falar, mas Tá. menos agora, mas mais pelo começo, a sensação da sexta-feira ela permanecia em mim. Aquela sensação social de chegou a sexta-feira, eu sentia já aquela coisa da sexta-feira que a gente sente. Acho que você que está ouvindo certamente sente, né? Ou sentia mais quando Sim, a com rotina estava certeza. normal. Aquele Aham, alívio, aquele agora tem uns dias de descanso. E ao aham, mesmo tempo eu senti o impacto da segunda, mesmo na aham. pandemia, porque a gente está Sim, trabalhando de maneira remota. Agora sim. diminuiu mais, mas aquele condicionamento social do Uhum, sextou, ele uhum, permaneceu durante um tempo. aham. O que eu ia colocando é o seguinte, que a gente, nessa coisa de tentar controlar as nossas expectativas, a gente acaba colocando marcos externos de quando a gente finalmente vai ser feliz, né? Quando chegar a sexta-feira, É verdade. quando acabar o ano letivo, quando eu conseguir me formar, quando eu conseguir aquele relacionamento maravilhoso que vai me realizar, né? A gente coloca esses marcadores lá na frente de quando é que finalmente eu vou ter aquela alegria, aquela felicidade e vou me sentir plena, né? E aí a gente esquece que essa conquista dessa alegria, dessa plenitude só chega para quem percorre o caminho, né? Se você pensar essa alegria de passar de ano, de conseguir chegar nesse objetivo, por exemplo, de passar de ano, só vai acontecer para quem percorreu todo o desespero do ano letivo. A gente precisa percorrer esse caminho. E aí a pandemia mostra para a gente também essas mudanças de saúde mental, tanto para o positivo quanto para o negativo. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente tem o crescimento de adoecimento, né? De sintomas de ansiedade, de depressão, de crise de pânico, que estão acontecendo também, a gente tem pessoas que estão aproveitando esse tempo e essa pausa para desenvolver novas habilidades, para desenvolver hobbies. Quantas pessoas que estão começando a cozinhar agora e estão se encantando, né? Quantas coisas que a gente falava assim, quando eu tiver tempo eu vou querer ler esse livro, e agora dá para administrar e ler esse livro, sabe? Então a gente tem a crise no sentido do adoecimento, do negativo, mas a gente tem uma grande potencialidade aí para aproveitar esse tempo e se reinventar. Vocês conseguem perceber isso? Nesse período, a gente acaba colocando isso como mais um ponto de pressão em cima de nós mesmos, né? Em boa parte, estou falando aqui como um depoimento pessoal. Tem tanta gente realizando tanto, ou pelo menos é o que parece, para quem vê de fora, porque para quem vê de fora é sempre mais fácil. E aí a pessoa aprende línguas, aí a pessoa está tocando projetos, está fazendo exercícios, está se alimentando muito bem, 8 horas de sono, e bebe muita água, se hidrata. E você, dentro de casa, você não consegue. Há dias que você quer ser produtivo, mas não vai, que você cumpre só as suas obrigações, porque são obrigações. Então, assim, é bom a gente deixar claro, né? Que cada um tem um ritmo, tem uma maneira de reagir, e que há dias e dias. Tem dias que você tá super pra cima e tem dias que meu Deus, hoje eu quero dormir o dia inteiro, porque eu só quero que isso acabe. É importante a gente perceber que isso também é mais um aspecto que está amplificado pelo nosso momento de isolamento social e pandemia, né? Em que sentido? A gente vive já há muito tempo
no que a gente chama de uma cultura da felicidade, né? A gente está numa cultura que a gente vê nas redes sociais tudo de bom e maravilhoso que o outro está fazendo e construindo, as viagens incríveis, os relacionamentos perfeitos, não é? Que o outro E vive. isso já é comparação. E isso gera essa comparação de como é que o coleguinha tá tão pleno, bonito, né? 5 horas da manhã, com a pele boa. E eu tô aqui, esse farrapo humano. A gente já vivia nessa cultura. Só que agora a gente está num momento que a gente está tendo que, por trabalho, por lazer, para falar com o vovô e com a vovó, para tudo a gente está acessando a rede social e as ferramentas online. Então isso se amplificou, né? As pessoas estão em casa, a gente está em casa e a cultura do TBT, né? De mostrar todas as minhas vitórias, eu tenho um momento, uma vez na semana, para esfregar na cara da sociedade, né? Que minha vida é ótima. E isso está acontecendo na quarentena. Mostrar, olha o que eu cozinhei, olha como eu malhei, olha como o meu relacionamento está maravilhoso agora que a gente está juntinho o tempo todo. E a gente precisa lembrar que isso é uma edição da vida real. Ninguém vive dessa maneira, né? E aí a gente precisa lembrar de acolher os nossos sentimentos. Porque, como eu ia dizendo, né? A gente só chega no que a gente coloca a expectativa de que é lá que a gente vai ser feliz quando a gente percorre o caminho. E esse caminho tem tudo. Tem alegria, tem tristeza, tem dias bons e dias ruins, né? Tem momentos em que você vai se sentir tranquilo e tem momentos que você vai estar extremamente ansioso, né? E nesse momento que a gente está isolado nas nossas casas na maior parte do tempo, a gente tem acesso direto às nossas emoções de uma forma mais intensa. E é importante saber acolher isso, né? Que apesar de, nesse mundo virtual, as pessoas não estarem demonstrando, né? O momento ruim, um momento de mais introspecção, um momento que a gente pensa, nossa, será que eu vou ficar doente? Será que alguém perto de mim vai ficar doente? Quando é que eu vou me formar? Quando é que isso vai acabar? Será que eu vou perder meu emprego? Não é? Isso daí não está passando nesse filtro. E aí a gente precisa se lembrar disso constantemente e cuidar da gente, né? Nesse sentido. Exatamente, Paula. Muito importante você enfatizar o isolamento social, né? Porque quando a gente fala de isolamento, de distanciamento social, a gente tem que realmente pensar de maneira relativa, em diferentes cenários. Porque a gente tem aquela pessoa que mora com muitos familiares, além do pai, da mãe e dos irmãos. Tem gente que mora com avô, tem gente que mora com primos, com tios. Tem gente que mora realmente ali só com o pai, a mãe e os irmãos. Tem pessoas que moram sozinhos. Então é importante sempre a gente estar enfatizando que em cada um desses casos a gente vai ter desdobramentos diferentes na nossa saúde mental sobre o distanciamento social, o isolamento social, porque há condições hoje, infelizmente, em que nem é possível o distanciamento social. Sim, com certeza. É importante a gente perceber o seguinte, essas medidas de distanciamento social, elas são, de uma forma geral, entendidas como desagradáveis para a maior parte das pessoas, né? Tem pessoas que estão passando bem por isso porque já gostavam de ficar em casa, já estavam mais adaptadas a essa realidade e não estão sentindo tanto impacto. Mas, de uma forma geral, você ser retirado da sua rotina, né? De sair de casa, ir para o trabalho, ir no mercado livremente, sem pensar se o saco de feijão está contaminado, não é? Isso foi mudado de uma forma muito brusca. E isso tem impacto, né? Isso gera ansiedade, gera um estresse mais agudo, uma sensação de angústia. Só que essas reações que poderiam ser tidas como um adoecimento, né, no grau que a gente está vivendo em outros momentos, elas são consideradas normais nessa situação que é completamente anormal, né? E é preciso perceber isso. Né? Quando eu falo de acolher essas reações, é entender que a gente está vivendo realmente um período inédito, muito complicado, em que a gente vai sentir essas emoções negativas, né? Nessa tentativa de lidar com esse futuro que é completamente imprevisível, que sempre foi, que foi o exercício que eu tentei trazer para vocês,
de olhar em perspectiva, mas que agora está muito mais acentuado. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou do curso de Meio Ambiente do 3º ano, sou da EMA 32. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha saúde mental na quarentena. No início da quarentena, eu pensei que fosse ser só uns 15 dias e que a gente ia voltar a estudar logo. Eu não pensei que fosse mudar tanto a minha rotina assim, mas como a gente parou de estudar, minha rotina mudou totalmente, eu comecei a ter crise de ansiedade lá pro meio de abril. Eu fui no médico direitinho, eu tentei fazer meditação, algumas coisas que me ajudavam a relaxar, para não precisar tomar remédio, mas eu tava tendo falta de ar e eu comecei a tomar remédio. Aí, quando eu fui melhorando, eu parei de tomar remédio, porque eu não queria começar a tomar remédio desde o início, né? Mas eu comecei a estudar em casa, escutar música, fazer meditação, fazer exercício físico, pra ver se eu conseguia me acalmar. Tem, tipo, por exemplo, o caso de pessoas que não puderam parar de trabalhar. E por não poder parar de trabalhar, algumas ficaram, obviamente, trabalhando em home office, quando possível, e outras trabalhando, tendo que sair de casa, tendo que se locomover até o trabalho. Essa maneira de enfrentar essas dificuldades em se adaptar ao trabalho de uma determinada forma é realmente difícil mesmo. Mas a sobrecarga, em ambas situações, ela pode ser prejudicial também, não é isso? Sim, com certeza. Olha E só, como? não é? Mas vamos pensar o seguinte, a gente tem a situação das pessoas que continuam trabalhando fora de casa e as que estão trabalhando em casa, né? Vamos pensar cada uma num momento. As pessoas que a gente fala, né, que estão na linha de frente, que não pararam de trabalhar, elas têm uma sobrecarga muito grande, elas estão vivendo uma sobrecarga pela questão da biossegurança, né? Além de exercer as suas atividades, elas têm que estar constantemente preocupadas com a questão do contágio, né? O uso de álcool, o uso de máscara, o uso de determinados EPI. Será que eu vou me contaminar? Será que eu vou contaminar a minha família? Né? É um exercício de atenção constante que gera uma sobrecarga cognitiva, mental e gera um cansaço muito maior, né? No exercício dessas atividades. E, por outro lado, a gente tem pessoas que estão podendo exercer o trabalho de uma forma remota, né? É um conforto, né, de não estar lidando o tempo todo com essa questão da biossegurança, mas a gente tem outras ordens de sobrecarga, né? A divisão dos espaços caiu por terra, né? Aquela coisa de agora eu estou no meu horário de serviço e agora eu estou no meu horário de família, de lazer, cai completamente por terra, tudo se sobrepõe. É tudo ao mesmo tempo agora, né? Eu nunca deixo de ser home, eu nunca deixo de ser office. E isso É gera uma difícil. sobrecarga. Sim, porque assim, se a gente for pensar numa perspectiva mais ampla, né, pessoas que trabalham na iniciativa privada tem uma tendência a acontecer o seguinte, olha, se você está trabalhando em casa, é como se você estivesse ganhando um prêmio, né? Entre aspas. Então, a chefia, a organização se sente no direito de estar acessando aquele funcionário qualquer hora, né? Qualquer dia. E aí, como é que fica a questão da pausa, né? Porque a gente precisa disso. A gente precisa de ter essa organização do momento que eu vou me alimentar, o momento que eu vou descansar, o momento que eu vou interagir com os meus amigos, com os familiares, né? E isso tudo acaba caindo por terra. A gente tem que estar o tempo todo atento e respondendo a uma série de demandas A gente sobrepostas. fica alerta, É né? verdade. O tempo Sim. inteiro, porque é isso. E se acontecer alguma coisa? Quando você tem aquela transição de sair do espaço físico do trabalho, aí você faz aquele trajeto, chega na sua casa, você teoricamente e emocionalmente já se sente ali
desobrigado. Sim. Óbvio que pode acontecer, né, uma demanda, uma emergência e tal. Sim. Mas você não fica no estado de alerta que nós estamos agora. Que Sim. pode acontecer alguma coisa, mas eu tô em casa, mas qualquer hora, e, meu Deus, tem uma coisa que é para amanhã, mas a sua mente, ela está pensando nisso agora, quarta-feira, 8h30 da noite. Complicado. Sim, para quem tem filhos em casa, né? Eu tenho um bebê de 2 anos. Eu tinha direito a essa transição. Agora eu estou no trabalho. Ele está sendo cuidado e eu vou me focar no trabalho. Agora não existe mais isso. É aqui o tempo todo, mamãe, mamãe, mamãe. Sim, e é um aspecto muito importante que você levanta, que a jornada dupla, tripla, que a maioria das mulheres enfrenta, quem é mãe, quem precisa cuidar na casa, a desigualdade muitas vezes, e aí não estou falando, obviamente, da situação de Paula, estou falando, né, no geral, no contexto, a desigualdade na divisão de tarefas e no cuidado dos filhos, para quem tem filho e tal, é uma sobrecarga que a mulher, e aí você estava falando dos impactos de como o gênero pode se influenciar também em como a gente convive na pandemia, e além dos abusos que podem aumentar, a violência doméstica, tem essa carga de a criança tá ali, o cuidado, a casa, a família, é uma jornada ininterrupta. O que era duplo ou triplo, agora é contínuo. Contínuo, exatamente. Agora, Paula, eu queria resgatar um pouquinho o que você falou a respeito de quando as nossas atividades presenciais e acadêmicas do IFBA foram suspensas e tal. O IFBA, gente, para quem é da comunidade interna, não precisa ser explicado, mas se você está ouvindo o IFCast e não é do campus, não é do instituto, é o seguinte, nós temos uma equipe multidisciplinar de saúde em praticamente todos os campos. Paula, como nós falamos no início da entrevista, é a nossa psicóloga aqui no campus Eunápolis, né, que presta um serviço de acolhimento e, assim, de atendimento e encaminhamento, né, desses estudantes na questão de saúde mental e acompanhamento psicológico. Queria que você explicasse para a gente como está sendo esse trabalho, né, as adequações dele e como ele está se apresentando para os estudantes durante o período da pandemia. Bastante interessante isso. Eu queria trazer também uma reflexão, né? Meu papel de psicóloga, colocar as coisas em perspectiva. Olha só, a gente parou lá em março, mas continuamos todos trabalhando, né? Falando aqui da nossa perspectiva enquanto TAIs, né? Técnicos de assuntos educacionais. Por exemplo, vocês, meninos, vocês fizeram matrícula, não é mesmo? Terminou o ano de 2014 e vocês se matricularam no ano letivo de 2020, não foi isso? Foi virtual, pelo que eu lembro, não teve a presencial. Foi virtual. Isso. Agora pensa que para existir essa matrícula, teve todo um trabalho de adaptação nos bastidores para isso poder ser feito digitalmente. Não é? Aí você pensa assim, mas não está tendo merenda, a merenda escolar, né? Porque não está tendo aula. Mas tem um auxílio novo que surgiu aí. Para as Os pessoas kits que de eram alimentação, né, bolsistas. Paula? Isso. Os alimentos que estavam estocados, eles precisaram ser distribuídos. Então, assim, isso é adaptação que o servidor está tendo que passar para ofertar esse recurso em um tempo recorde, né? Aconteceu hoje e amanhã você tem que estar dando um jeito de dar vazão a isso. Então, assim, as bolsas, elas não pararam de ser pagas e surgiram outras modalidades de auxílio na pandemia. Então, assim, tem muito trabalho nos bastidores acontecendo, um trabalho que não é visível e que ele não para, não é? No caso da gente aqui, do serviço de psicologia, a gente não parou e precisou de muita adaptação também, né? Logo que fechou o instituto, teve o período dos conselhos finais, né? Que eles foram feitos remotamente. Isso. Foi tudo remotamente. Aí no primeiro momento a gente se dedicou a isso, não é? Em acompanhar, em fazer os relatórios e tudo mais, em dar suporte aos alunos que estavam sendo acompanhados nesse momento, né? E aí, o segundo movimento que a gente fez foi de criar um Instagram, conjuntamente com os profissionais da área de saúde, né? A gente se reuniu virtualmente,
né? Eu, psicóloga, a nutricionista, Venusca, a enfermeira, a Olivia, a técnica de enfermagem, Rose, Dilmar, Paula, nosso médico. aproveita, né? E deixa o O endereço do arroba de vocês Instagram. aí. Isso. A gente criou o @saudeifba, né? Qual que foi o objetivo da gente naquele momento, né? Fornecer informação de qualidade, né? Porque estava tendo informação de tudo que era jeito. Não tem álcool em gel, usa vinagre, né? Esclarecer esse tipo de dúvida e dar dicas de cuidado e de autocuidado, né? A gente Inclusive, entrou Paula, só Sim. complementando mesmo. Opa! Só complementando mesmo a sua fala, nós fizemos, eu e Dani particularmente, eu como Grêmio e Dani como IFBA em Anápolis, né, jornalismo, a gente fez uma parceria até com Sim. o perfil de vocês, onde nós do Grêmio recolhíamos dúvidas generalizadas dos alunos, eles mandavam pra gente, a gente mandava para os profissionais e fazíamos essa divulgação. Isso, O perfeito, IFBA foi muito responde, bacana. né? Relembrando. Isso. E vem sendo, né, uma ferramenta de aproximação para realizar esse acolhimento, né? E aí a gente produziu um material muito bacana, né? Com dicas de filme, de série, aplicativos para você aprender a meditar, dica de alimentação nessa fase. E aí é aquilo que eu tô falando, todo o trabalho de bastidores, né? Porque a gente não imagina um vídeo de 30 segundos que você leva uma semana para fazer aquilo e aprender a usar Canva, aplicativo e tudo mais, né? Então, assim, em paralelo a isso, nessa questão do cuidado que vocês estão questionando, foram surgindo outras iniciativas muito bacanas. Teve o Agita IFBA, não é? Que foi aquele incentivo à atividade física. Tudo isso, gente, é acolhimento e é auxílio no cuidado em saúde mental, né? Porque a gente vê, às vezes, umas dicas na internet, uma lista assim que a gente fala, ai, meu Deus, né? Ai, você precisa dormir, você precisa se exercitar, você precisa ter um hobby, e não sabe muito bem de onde que isso vem, né? Esses indicativos de promoção de saúde mental, eles são baseados em pesquisas, em evidências científicas que mostram que são técnicas e ferramentas para promover o autocuidado e a estabilização emocional, né? Tanto de você se sentir que você faz parte de um grupo, apesar de você estar em casa, né, mediado pelas redes sociais, como você ir vendo essas estratégias e escolhendo a que melhor cabe a você. O risco nesse processo, quando a gente vê essas informações, né, um monte de dica, assim, a gente meio que dá uma panicada, né? A gente fala, meu Deus, quanta coisa para eu fazer, não vou dar conta. Mas, assim, são muitas dicas para você ver o que lhe serve, o que é que lhe cai melhor, né? Por exemplo, para mim, uma coisa que me acalma muito são atividades manuais, né? Fazer artesanato, desenhar, isso me relaxa muito. Para outra pessoa, isso não pode não ter efeito algum. Oi, eu sou a Lazune, eu tenho 21 anos e eu sou da cidade de Joinville, Santa Catarina. Bom, o que me ajudou a manter a minha saúde mental durante o período de pandemia, durante a quarentena, foi manter o contato com a minha família, com os meus amigos, continuar mandando mensagens e ligando, manter esse contato, apesar de distante, mas necessário para manter a minha saúde mental. Acho que também o meu trabalho, ele ocupa boa parte do meu tempo e do meu esforço, e eu gosto muito de realizá-lo, é uma coisa que me deixa muito realizada, então é muito bom gastar os pensamentos nisso, e acho que é isso. Muito obrigada! Mas assim, com relação a autocuidado e atividades, Alessia, a gente estava falando muito sobre como as próprias terapias, para quem já fazia e para quem teve que buscar nesse momento, precisaram ser adequadas, não foi isso? Isso, exatamente. Porque a gente sabe que com a pandemia agora,
vieram à tona algo que já existia, mas que não era tão evidente assim, que são os teleatendimentos. O próprio atendimento mesmo psicológico, só que de maneira online. Em alguns casos, Paula, até em aplicativos como o WhatsApp, passaram, né, a ser a solução para algumas terapias e alguns outros atendimentos, porque a gente sabe que tem aquele paciente que não pode abrir mão do tratamento, né? Então, aí, assim, explica pra gente como é que era essa legislação do teleatendimento antes. Tá. Joia, foi bom que você voltou pro gancho, que a gente vai conversando e se perde, vai abrindo as janelas. É verdade. Né? Então, como é que funcionava na questão da psicologia? O profissional psicólogo, a gente tem o nosso conselho profissional, né? Que rege a nossa atuação profissional, que é o Conselho Federal de Psicologia. O que estava vigente era a resolução, que eu acho que era de 2018, né? Que regulava o atendimento online, nas questões éticas e nas questões técnicas também. E aí existia um determinado tipo de atendimento que era vedado, né? Que era o atendimento em situações de emergência, de desastre, em situações de violações de direitos. O conselho colocava que esse tipo de atendimento deveria ser feito por equipes ou profissionais da psicologia de uma forma presencial. Porque o atendimento presencial é muito mais profundo, né? O acolhimento e tudo mais. Uhum. Para realizar esse atendimento, o profissional psicólogo precisa se cadastrar no conselho e fazer como se fosse um plano de trabalho direitinho, dizer como é que você está se atentando às questões éticas e tudo mais. Com a emergência da pandemia, surgiu um novo decreto, uma nova regulação, né, que liberou a atuação nessas situações que eram vedadas, que situações de emergência, situações de desastre e situações de violação de direitos, né? Para isso, a gente precisa se registrar, né, no nosso órgão de classe para fazer esse atendimento online, só que a liberação para isso, que era uma liberação que era mais criteriosa e demorada, ela foi liberada por conta da situação de singularidade que a gente está vivendo, né? Numa condição anormal, a gente não pode atuar da forma normal, a gente precisa se adaptar. Porém, continua toda uma preocupação com as questões éticas envolvidas. E aí vocês estavam me perguntando do atendimento nesse período de pandemia. Eu continuo também, além do Instagram e tudo mais, fazendo o atendimento individual em momentos que eles são necessários, né? No IFBA a gente não faz psicoterapia, não é esse o objetivo de fazer tratamento, diagnóstico, nada disso. A gente faz um acolhimento e faz um encaminhamento se for necessário. Oi, meu nome é Bruna. Eu moro na cidade de Osaka, no Japão. O que me ajuda a manter a sanidade mental nesse momento de pandemia e quarentena são principalmente meu trabalho, minha família e os meus hobbies. Meu trabalho eu faço todos os dias pela internet, sou animadora 3D. Isso exige muita concentração e aprendizado constantes, então acaba ocupando muito a minha mente. Quando sinto que as coisas estão difíceis, eu procuro a minha família e amigos. Eu converso todos os dias, principalmente com meu marido e o pessoal do Brasil pela internet. Os meus hobbies, ultimamente ando lendo bastante, desenhando e produzindo conteúdo criativo, principalmente para o YouTube e redes sociais como Instagram e Twitter. Acho que é isso. Muito obrigada e um abraço a todos. Como é bom ver a tecnologia sendo usada para coisas construtivas e para coisas tão criativas e para juntar, às vezes, o tradicional, o milenar, com conectar com o mundo. Então, eu sempre sou um entusiasta dessa fase. Eu Paula, tenho uma sensação, Dani, só para pegar o seu gancho, que o grande legado, porque assim, a gente só vai ter perspectiva, né, do que a gente viveu quando a gente tiver um distanciamento histórico, a gente está no meio do furacão. Mas eu tenho a sensação que o grande legado, um dos legados que vai ficar dessa pandemia é essa adaptação acelerada que a gente está tendo que ter para o modo de vida online. Você vê o tanto de cursos, eu tenho certeza que você já fez vários cursos, não foi, Dani? Vários. Porque é live de tudo. Cursos que eram presenciais, que você teria que viajar
para outros estados, para outros países, estão sendo oferecidos a um custo muito reduzido, porque você não tem aluguel de sala, não tem o coffee break, não tem essas coisas. Então, assim, soluções que eram muito difíceis, que você tinha que se E que nós éramos resistentes, né? Muito. A gente está tendo que se adaptar. E é importante, esse momento, a gente se acolher e saber que a vida não vai ser do jeito que era antes, né? Então, um curso, um atendimento, não vai ser. Você não tem como transpor uma aula, por exemplo, uma aula presencial. Ligou a câmera, virou EAD, não é assim dessa forma, né? Então, estamos todos aprendendo junto. A gente tem que ser gentil com a gente mesmo. Se abrir para esse processo, para tentar passar da forma mais equilibrada possível. E aí a gente tem o ganho e tem o dano, né? Tentar se equilibrando nisso aí. Passa por muita coisa, a gente vive muita coisa, às vezes a gente não sabe como colocar isso pra fora, como cuidar disso. Então, tipo, qual a importância, queria que você destacasse pra gente, qual a importância, mais uma vez, de procurar um profissional de saúde, principalmente profissional de saúde mental, porque a gente às vezes não sabe colocar isso pra fora, e se a gente deixar guardado, pode causar um estrago maior, que vai ser pior pra resolver depois. Com certeza. Qual seria, tipo, o melhor jeito? Qual seria o melhor jeito de destacar a importância de procurar um profissional que te ajude com isso? Tá. Eu vou dar um exemplo. Eu sou muito dos exemplos para as coisas ficarem mais claras, para a gente sair daquela linguagem técnica de falar bonito e a mensagem não chegar, né? Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar na televisão, num filme, numa série, sobre o TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Né? Para quem nunca ouviu falar, uma das características, o TOC é um dos transtornos de ansiedade num grau bastante comprometedor da qualidade de vida da pessoa, né? Uma das características muito comuns é a pessoa, na tentativa de tentar controlar os seus sentimentos de medo e de ansiedade, criar rituais, como, por exemplo, trancar e destrancar a porta várias vezes para ter certeza que está controlado, que está fechado, lavar as mãos diversas vezes, enfim. Agora sim, eu sempre explico isso. Todos nós fazemos essas coisas, né? Quem nunca saiu de casa e pensou, será que eu tranquei mesmo a porta? Né? Todos nós temos esses comportamentos e a gente precisa estar atento a quando isso acaba reduzindo a minha qualidade de vida, acaba reduzindo a minha forma de viver no mundo, de fluir e ter a minha vida social acontecendo naturalmente, né? Quando a gente tem uma pessoa num grau avançado, né, de transtorno obsessivo compulsivo, muitas vezes a pessoa não consegue sair de casa presa nesse ritual de estar fazendo a limpeza, por exemplo, né, limpando as mãos, tomando banho. Isso gera muito sofrimento e uma vida muito limitada, né, de não conseguir sair para trabalhar, não conseguir fazer suas atividades. Onde é que eu quero chegar com isso? Quem nos dias de hoje, na pandemia, que nunca ficou pensando, meu Deus, será que é esse espirro que eu dei? Será que eu peguei o corona? Todos tivemos momentos. Não é? Todos. Principalmente quando começou essa coisa de que toda hora tem que lavar as mãos. Aí a gente lava a mão, pega na torneira, aí me contaminei. Aí pega na maçaneta, aí joga o álcool gel. E no mercado virou uma tortura. Virou. Né? Que você não sabe onde é que você botar a mão. Então, assim, uma situação, um sintoma totalmente que apontaria a um adoecimento, hoje é uma reação normal. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Dentro desse contexto, nós somos, por uma questão de segurança e sobrevivência, levados a ter esses rituais de higiene e isso é incentivado e esperado. Só que, dentro desse contexto esperado, vão ter pessoas que vão ter um grau de sofrimento
e de diminuição da capacidade de fluir na vida muito grande, né? A gente tem pessoas que não estão conseguindo sair de casa, que não estão conseguindo mais socializar, fazer compras, etc., porque estão paralisadas com medo muito grande que traz muito sofrimento. O que é que eu quero dizer com isso? A gente tem que estar, ao mesmo tempo que a gente tem que se acolher, né? Entender que isso é um momento difícil e que a gente vai sentir esse desconforto e que a gente vai passar por ele e que Por favor. isso vai passar, né? A gente tem que estar também, né? A gente tem que estar atento para perceber em que medida que as nossas reações normais nesse período anormal não estão tornando a nossa vida extremamente restrita e estão tirando a nossa funcionalidade, né? A partir do momento que você não consegue mais interagir, que você não consegue mais fazer coisas do seu dia a dia, porque você está constantemente pensando e com pavor de uma contaminação, isso já não está mais legal. Sim. Esse é só um exemplo, né, que eu estou trazendo para ilustrar. Então, qual que é a importância aí do acompanhamento profissional? Quem é que vai poder fazer essa avaliação, né, para dizer para a gente em que medida a gente está precisando desse auxílio? Vai ser o profissional de saúde mental. Então, a gente precisa se observar e entender o momento que a gente precisa que um profissional olhe para o que a gente está passando e analise se a gente está precisando, né, desse apoio psicoterápico ou medicamentoso. A gente precisa estar atento a isso, por quê? Hoje, a gente tem um acesso à informação muito facilitado, isso é ótimo, mas igual a tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim. É muito comum as pessoas terem acesso a como fazer um diagnóstico de ansiedade, por exemplo. Né? Uhum. E aí tem aquela lista de sintomas. Vamos supor, taquicardia, frio na mão, irregularidade no sono, parará. Qualquer pessoa vivente que lê aquela atividade vai se identificar com aqueles sintomas, né? Oi pessoal, aqui é a Ana Camila, técnica de laboratório do IFBA Campus Eunápolis. Durante essa pandemia eu tenho tentado manter hábitos saudáveis, né, tanto de alimentares quanto exercício físico, com a finalidade de ter uma boa saúde mental. Tenho também evitado, né, ficar vendo muitas notícias, muitas matérias a respeito da pandemia, mas sem negligenciar as medidas da OMS, né, como a asepsia dos alimentos, a asepsia dos itens que são adquiridos no supermercado, o uso de máscara e distanciamento social. Mas eu acredito que é importante que a gente consiga também colocar a nossa energia em outras coisas que não apenas a pandemia. Então, de repente, ler livros com temática mais literária mesmo, não tão relacionada a conceitos reais. Então é isso. Paula, nós estávamos com muita expectativa para esse episódio de saúde mental. A gente falou no começo, né? Eu acho que se justificou bastante. Então, Paula, como ia dizendo, né, assim, para te agradecer muito, para dizer que a expectativa que nós tínhamos com relação a esse episódio específico de saúde mental, todo mundo estava esperando muito, né? Nós três estávamos, né? Se justificou, acho que foi muito importante. Foi até um pouco de alívio que eu ouvi o que você falou. Hoje eu tenho terapia à noite também, online. Já comecei a terapia pela manhã com você. Então, assim, é muito importante a gente perceber que as coisas que nós estamos sentindo com relação à sobrecarga de trabalho, a incerteza, o medo, a solidão, para quem está fazendo quarentena sozinha, como é o meu caso também, né? Apesar de eu ser uma pessoa que gosta muito de ficar sozinha, ouvir de uma profissional de saúde, ouvir essa perspectiva ajuda bastante para
não sei quantos meses nós temos ainda Não pela é? frente nessa situação, não é isso? Então, assim, muito obrigada. Acredito que Luiz e Alessia também aproveitaram bastante, não é isso? Então, a gente aproveita agora para se despedir de você, agradecendo novamente a disponibilidade, dizer que foi maravilhoso e que nós esperamos poder colaborar novamente em outras oportunidades. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada, viu, Paula, por tudo, pelas dicas, né? Que na verdade agora vão ser os convites. Muito obrigada, foi bem proveitoso. Eu tava ansioso, mas na moral, esse episódio passou das Sim, expectativas que eu tava. Muito obrigado por Não, tudo, foi um ótimo. prazer. Foi É uma ótimo. experiência que a gente tá tendo de conversar com um profissional. A gente Gente, que não bom. tem a experiência de acessar desse jeito um profissional, principalmente do campus o tempo inteiro, porque a gente tem que marcar horário, Exatamente. às vezes tem uma Sim. fila gigante para falar e tirar esse tipo de informação assim no IFCast num momento tão caótico, é maravilhoso, tipo, é bom. É uma só, né, para um universo muito grande, mas tenta fazer o máximo possível para estar disponível para o máximo possível de estudantes a maior parte do tempo. Uhum. Para mim, eu agradeço muito a vocês pelo convite, que impulsiona a gente, né, para essa mudança mesmo. Como eu falei, há muita adaptação que todos nós estamos passando, e para mim, como profissional, não é diferente. Né? Claro. Teve todas essas fases, né, a fase do Instagram, e retomando os atendimentos presenciais. E agora eu estou nesse momento de tentar alcançar o maior número de pessoas possível, né? Veio calhar esse IFCast para a gente estar trazendo essas informações, conversando de uma forma descontraída e trazendo informações. Vai ter o Setembro Amarelo, esse evento, e a gente vai pensando em ir fazendo parcerias para ampliar esse universo mesmo, né? Para a gente poder, como a gente fez lá no Instagram, com o Instagram do Grêmio, né? Tá respondendo perguntas, estreitando mais esses laços, e pra gente ver que tá todo mundo junto. Perfeito, Paulo. Passando por essa situação, tentando passar com dignidade, com equilíbrio, né? Tem sofrimento sim, mas tem crescimento também, né? E vai passar, Exatamente. né? Não sabemos a data, mas em breve teremos um momento que estaremos todos unidos novamente, cheios de aprendizados e habilidades de informática nova aí. Não é? E é esse sentimento de coletividade que a gente quer passar, né? A gente frisa muito que o IFCast é meu, o IFCast é seu, o IFCast é nosso, o IFCast é do IFBA e somos todos IFBA. O isolamento social, junto a fatores como vulnerabilidade econômica, é um peso mental para a maior parte da população. Mas alguns grupos foram apontados pela Organização Mundial de Saúde como os mais expostos no período. E é sobre eles que nós vamos falar agora, lendo um trecho do que disse o Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, a OMS, como você sabe, ainda lá no mês de maio. A Alessia que vai ler pra gente. A pandemia da Covid-19 está nos lembrando cada vez mais que a saúde mental é tão importante quanto a física. À medida em que os impactos sociais e econômicos da pandemia se expandem, podemos esperar um aumento nas condições de saúde mental, como depressão, ansiedade e transtorno por uso de substâncias. Os profissionais de linha de frente, confrontados com cargas de trabalho pesadas, decisões de vida ou morte e risco de infecção, são particularmente afetados. O mesmo acontece com crianças e adolescentes cujas rotinas diárias foram completamente interrompidas. Os idosos, principalmente aqueles que vivem sozinhos, correm risco de isolamento social. Essa é uma pequena amostra em relação à situação em ambientes onde os níveis de pobreza são tão altos que o distanciamento físico chega a ser complicado, ou até mesmo impossível.
Se alguma vez houve um bom momento para investir em saúde mental, é agora. O apoio à saúde mental deve ser integrado a todos os componentes das respostas nacionais à Covid-19, porque, em última análise, não há saúde sem saúde mental. Uma declaração bastante forte e que mostra que os impactos na qualidade de vida podem ser bem maiores do que aqueles que nós nos lembramos aqui na nossa bolha, muitas vezes privilegiada. Então é aquilo que a gente estava falando lá no início do episódio. Cada pessoa reage de uma forma diferente, porque cada ser tem sua subjetividade, sua personalidade, seus problemas anteriores, mas a questão social, as minorias, os grupos mais vulneráveis, eles tendem também a ter um impacto maior, até porque tem essa questão financeira, né, dessa incerteza econômica que acaba acontecendo com a paralisação de diversas atividades para tentar estimular o distanciamento social. Vocês percebem isso também? Da maneira bem forte até. A gente vê como, mesmo que de longe a gente acaba vendo como é que cada pessoa reage, porque hoje a gente está, como a gente falou durante o episódio, a gente está bem conectado, porque não tem outro jeito de falar com as pessoas, não tem outra maneira. E aí a gente acaba vendo uma diferença em tipos de reação. Tem pessoas que ou somem para ficarem mais sozinhas e aguentarem as coisas do jeito dela, do jeito mais solitário dela, mas tem outras também que vão procurar contato em lugares novos. A gente está usando aqui o Discord e no caso do Discord a gente pode entrar em vários servidores e no meu caso isso me ajudou durante a quarentena e deve ter ajudado muitos outros jovens. Então a gente percebe com grande clareza até essa diferença, esse impacto na vida de cada um às vezes. A depender de tamanho de casa, de renda, de gênero, né? Durante a entrevista a Paula falou mais a respeito disso, porque nós temos ainda uma desigualdade muito grande na divisão de tarefas domésticas. Então as mulheres que estão em casa e têm filhos, elas acabam sendo ainda mais sobrecarregadas. Temos a questão de não sair da tela, às vezes por interação e às vezes por causa de trabalho. Tem gente que gosta de ser muito produtivo nessa época, tem outras pessoas que preferem ficar mais na delas. Alessia, você é uma pessoa que tem muitas atividades, a gente sabe, é do Grêmio lá do campus de Anápolis e participa de diversos comitês, de projetos, inclusive do IFCast. Como você administra assim, para acabar não sobrecarregando sua rotina dentro de casa? Dani, no início foi bem complicado, porque eu participava já de muita coisa e aí atolou tudo, né? Porque veio a pandemia, tudo foi andando tudo junto e aí foi tudo meio muito bagunçado. Mas com o tempinho eu comecei a organizar assim, eu pego um dia para cada semana e divido as tarefas do que eu tenho que fazer para cada coisa, né? Agora tá até mais calmo um pouco, que eu só tô mesmo com o Conselho de Campus e Grêmio. A gente agora abriu uma reformulação para o Estatuto para a gente poder instituir um Grêmio. Importante estar falando isso para o pessoal, já que está escutando, já ficar ciente que nós não temos uma chapa instituída, né? Eu e Eduardo estamos tomando conta do nosso Instagram, veiculando as informações, justamente nesse período de transição. A gente não teve uma eleição por impossibilidade mesmo, né? O nosso ano letivo acabou e não tivemos como fazer uma eleição, porque o Grêmio ia governar como, né? Se a gente não estava no ano letivo. Mas no fim é tentativa de organização mesmo. Você vai tentando, uma hora você consegue se organizar. Sempre tem uma coisa, né, que deixa a gente meio ansioso demais às vezes, mas aí é aquilo, né? Você tem que tentar contornar, dar uma equilibrada, respira, tá demais, sai um pouquinho, deixa pra lá, né? Desliga o Wi-Fi. Sim, não, tá certo. Tem tanta autocobrança como nós estamos acostumados sempre a fazer, né? É um momento muito delicado para todo mundo. Nem todo mundo conseguiu fazer quarentena por uma série de questões financeira, social, coisa de trabalho mesmo. Então, assim, cada um foi impactado de uma maneira diferente. Quem ficou em casa ficou isolado, quem mora sozinho ficou com distanciamento social, teve essa quebra brusca na rotina, mas quem saiu também teve que lidar, além de tudo, com o medo, com o receio de se contaminar, de trazer essa doença para casa, né?
trazer no sentido de, claro, estar assintomático e chegar em casa e acabar passando para familiares. Então, assim, é aquela coisa de cada um ir conhecendo o próprio ritmo e buscando as próprias ajudas e entendendo que é um momento difícil para todo mundo. Exatamente, a gente tem que ter muita cautela nesse momento. Tem um grupo também que está sofrendo muita pressão, que são os pré-vestibulandos, né? O pessoal que está aí, saindo já da escola, seja do IFBA ou de qualquer outra escola, né? Terminando o colegial para tentar ingressar na faculdade, e vem a cobrança do estudo, né? Tem gente que não consegue estudar por videoaula, por exemplo. Tem quem não consiga. Tem quem não consiga por uma questão realmente de concentração ou déficit de atenção, como você diz, e tem quem não consiga por uma questão de exclusão, realmente, de não ter acesso. Exatamente. Então, temos que pensar em todos esses cenários, todas essas pessoas. Mas é isso, né? Assim, importante a gente lembrar também que a quarentena é um momento extraordinário. Então, vamos nos perdoar um pouquinho, né, nas nossas falhas, seja dos nossos exageros, a gente se tratar com um pouco mais de carinho. Exatamente. Eu falo de cobrança mais por mim mesmo, porque eu sou uma pessoa que me cobra muito. Já percebemos. Vocês não estão ligados como é que eu fico irritado quando alguma coisa na edição do podcast dá errado, quando eu perco alguma coisa. Eu me cobro muito porque eu gosto de fazer tudo do meu jeitinho. E eu faço tudo que eu faço hoje é com muito amor. E a quarentena, ela meio que veio pra me incentivar a fazer coisas novas, mas também ela trouxe o lado ruim, que é o lado da cobrança. A gente tem que amenizar um pouco menos, dar um jeito de diminuir isso. E tanto para mim quanto para milhares de outras pessoas, isso é um grande problema. Amenizar isso é um grande problema. Para além de tudo, nós temos também as pessoas que estão sofrendo com o luto, né? Com a perda de familiares. Sim. Sem aquela despedida cerimonial que nós estávamos acostumados. De velório. Exatamente. É realmente uma situação inédita. Só vou deixar um dado aqui, antes de a gente prosseguir com o IFCast, que a gente falou sobre o recorte, sobre a questão do gênero, né? Como a pandemia afeta de maneiras diferentes. Ainda lá no fim de agosto, aconteceu o Dia Internacional da Igualdade Feminina, que foi no dia 26, e o IFBA fez algumas postagens falando a respeito dessa realidade. E olha, na pandemia, apenas 4,1% das mulheres pesquisadoras estão conseguindo manter sua produção acadêmica, por N motivos. Mas aí, de modo geral, o que mais impacta realmente é essa questão da desigualdade na divisão de tarefas domésticas. Mais um ponto para a gente pensar, né? Até como a realidade causa impactos diferentes nos diferentes grupos. Mas a gente prossegue, né, com a esperança de que isso vá mudar o mais breve possível. Bom, a gente fala da questão do gênero com a esperança de que muito mais ainda vai ser avançado. E vamos falar agora de uma iniciativa boa, né, dentro desse contexto da pandemia, que foi o seguinte: a Coordenação Estadual de Saúde Mental da Secretaria da Saúde, lá no Rio Grande do Sul, mapeou 402 municípios gaúchos. Para quê? Para ver como nos serviços da atenção básica, comunidades básicas e estratégia da saúde da família foram afetados, ou seja, o quanto aumentou a procura por esse tipo de serviço. E 78% dos gestores municipais perceberam um aumento na demanda desta natureza, nessa procura. Nos serviços da atenção especializada, que a gente conhece mais pelas siglas, né, de uma maneira mais popular como CAPES, esse aumento ele foi de 68%, segundo os gestores destes locais. A gente tem problemas como ansiedade, nervosismo, tensão, perturbação de sono e um uso abusivo de álcool ou medicamentos e outras drogas, entre outros principais motivos que levaram as pessoas a procurar esse tipo de tratamento, esse tipo de atendimento. E a iniciativa, inclusive, também prevê o apoio remoto para quem necessita de apoio, né? A população pode fazer um atendimento online gratuito pelo projeto Revira Saúde, que é da Secretaria da Saúde,
parceria com outras instituições e universidades. Os profissionais cadastrados são de diversas áreas da saúde, disponibilizam atendimento por telefone, por WhatsApp, Skype ou por qualquer outro contato online que vai estar lá, tá? Para entrar em contato, para conhecer mais, você pode acessar o site sites.google.com/site.revira saúde coletiva. Só repetindo para você fixar melhor na sua mente, tá? sites.google.com/site/revira saúde coletiva. E, gente, eu queria aproveitar, né, que a gente está aqui e falar também do telefone do Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é um centro que ele presta apoio emocional para a prevenção do suicídio. Nós estamos no mês de atenção e de valorização da vida, que é o Setembro Amarelo. E o CVV, ele presta esse atendimento gratuito e voluntário durante todo o ano, 24 horas por dia, é por sigilo, pode ser por telefone, por e-mail. O número para contato é 188, tá certo? 188, se você estiver se sentindo necessitado de uma conversa urgente aqui, claro que nada disso vai substituir a procura por um profissional de saúde, da saúde mental. Mas é mais uma opção também, se você estiver precisando desabafar e não quiser fazer com alguém que está perto de você ou não tiver alguém perto de você no momento. Exatamente. Essa foi mais uma edição do IFCast. Estamos disponíveis nas plataformas digitais, lembrando por aqui, e no nosso site, ifcast.net. Lembrando que o link que Dani citou está na descrição no vídeo do YouTube. A gente vai disponibilizar aí, para caso ficou difícil de lembrar ou você não tenha anotado. Está aí na descrição. A gente está disponível no Spotify, no Deezer, no Anchor, além do site. Agradecemos pela audiência e até a próxima. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua atenção. Nós esperamos que o conteúdo que a gente está produzindo aqui no IFCast seja útil para você, para o seu familiar. Qualquer coisa, fala com a gente nos canais que nós já passamos. Fique bem, fique em casa e até a próxima.